Olá, e abrindo a série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Cubatão, eu converso com o Fábio Melo do PSOL. Fábio, muito obrigado por ter comparecido aqui. Bom, eu que agradeço, Raton, e o Diário do Litoral, por essa oportunidade para a gente estar batendo um papo, conversando sobre essa importante cidade do estado de São Paulo, que é Cubatão. Fábio, o Polo Industrial de Cubatão já foi o maior gerador de empregos da Baixada. Tem como voltar a ser? Olha, Raton, a gente tem que discutir o polo com muita seriedade e Cubatão ela não é uma ilha, ela está inserida aqui no estado de São Paulo e no Brasil. E, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização, né? E isso ocorre desde 2012, mais ou menos, principalmente aqui em Cubatão, como a gente teve o primeiro fechamento de um grande gerador de emprego, que foi a MD Papéis, né? Em 2012, ela fechou, né? E aí depois, quando chegou em meados de 2015, veio aquele anúncio que talvez a Usiminas fosse parar a sua unidade primária do aço, e infelizmente isso se consolidou, né? E aí nós tivemos um outro impacto absurdo, 7.500 pessoas diretas, sem falar os indiretos, sem falar as cimenteiras, que usavam a escória, que era o subproduto da Usiminas. Sim. Que também fecharam, que foi a Votorantim e a Intercement, que também fechou. Então nós estamos falando de um déficit de empregos na cidade de Cubatão e na região, de mais ou menos 14 a 15 mil empregos. Então, um impacto muito grande. O candidato que chegar aqui e falar assim, nós vamos resolver esse problema, ele vai estar mentindo para a população, mas nós temos que entender que existem outras formas de políticas e nós temos que prestar atenção, principalmente nos partidos, porque essa desindustrialização do Brasil passa muito pelo que é discutido na Câmara, né? E agora a gente vê os partidos com várias figuras falando coisas que não condizem com o modo de pensar do partido. O PSOL e o PCB são partidos que defendem o Brasil, e se há nacionalismo, né, estão dentro do PSOL e do PCB, porque nós não queremos que o Brasil se torne uma colônia, nós temos uma vasta pauta em relação ao petróleo, em relação aos nossos recursos naturais, e hoje nós temos uma tendência do Brasil se tornar uma colônia. Se explora tudo daqui, só que o produto industrializado vem de fora. Inclusive o atual prefeito, ele fez uma declaração infeliz dizendo que é a vida, se o aço chinês é mais barato, não tem como a gente fazer nenhuma política de proteção. É evidente que tem como sim o governo federal sobretaxar o aço de fora, fomentar a nossa indústria aqui. Nós não podemos ser um Brasil colônia, amargar o que aconteceu em Brumadinho, né? O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro e a nossa siderúrgica está à míngua. Quem emprega mais? A indústria extrativista ou a indústria que beneficia? É lógico que a indústria que beneficia. E o exemplo aqui em Cubatão é claro. Companheiro, me explica uma coisa, educação. Na época da pandemia, em Cubatão, muitas crianças ficaram sem merenda durante um bom tempo, né? Houve um problema sério para que as crianças lá pudessem estudar, comer, se alimentar, principalmente que sem alimentar não dá para estudar, né? Se alimentar. E também a questão da internet e tal. O que a gente pode, no seu governo, caso você seja prefeito de Cubatão, tem com você não deixar acontecer isso? Olha, na educação, não é só no período da pandemia que a educação de Cubatão vem sofrendo, né? Durante esses 4 anos, os professores foram desvalorizados, os equipamentos estão sucateados, né? E nós tivemos, durante o ano letivo, durante o normal, problemas com a merenda, né? E agora, na pandemia, ainda se agravou, porque a parte emergencial teve um delay enorme, sem falar que a gestão do Adhemar agora está perdendo a oportunidade de fazer toda a zeladoria que poderia fazer agora com a escola parada, né? As escolas de Cubatão, Raton, sem dúvida nenhuma, são as que estão em piores condições da Baixada Santista. Você vai lá, o estado é deprimente. Os equipamentos todos mal conservados, né? Então, nesse caso, eu acho que a gestão perdeu a oportunidade de fazer uma manutenção, inclusive gerando emprego na pandemia, porque poderia contratar as pessoas
como frente de trabalho e tudo mais, porque a manutenção predial é uma manutenção simples. E Cubatão tem essa mão de obra. Então você resolveria dois problemas. E o caso da merenda, uma cidade rica como Cubatão não pode em nenhum momento pautar nos noticiários com problemas de falta de merenda e de infraestrutura. Perfeito. Saúde. A gente, na verdade, o hospital parece que está nas mãos da iniciativa privada lá e a UPA também. Isso é o caminho para Cubatão? Como é que você avalia a questão da saúde de Cubatão? Olha, nós do pessoal do PCB, nós temos uma visão totalmente diferente em relação ao que está acontecendo nas gestões, que é a parte da entrega para a iniciativa privada através das famosas organizações sociais sem fins lucrativos, né? Todos nós sabemos que os principais escândalos que estão acontecendo nas gestões públicas recorrentes, inclusive na pandemia, vêm dessas organizações sociais. Nós do pessoal do PCB, nós vamos remunicipalizar todo o serviço de saúde, porque nós não acreditamos que nós temos certeza que não é esse o melhor caminho. São nessas negociatas de contrato aonde, para se oferir lucro, você reduz os insumos, você reduz a quantidade de contratação e no final obter um lucro. E o serviço público não é para ter lucro, é para ter eficiência. E nada melhor do que ser feito por funcionários públicos de carreira. Nós também vamos investir no programa da saúde da família, contratação de médicos especializados, porque há um déficit enorme em especialistas na cidade de Cubatão. Andando pelas ruas, a gente vê que a reclamação é justamente essa, passa pelo médico da família, mas não tem um encaminhamento para o especialista. Tem que procurar outra cidade. Exatamente. E outra coisa, na saúde preventiva, você desafoga os pronto-socorros, né? Então nós vamos também investir num centro de diagnóstico para justamente de exames, para logo que se pedir os exames, eles sejam feitos de forma com brevidade, para logo entrar com tratamento, passar pelos especialistas e assim a gente dá uma qualidade de vida melhor para os cubatenses. Opa, perfeito. Transporte. Tem 56 linhas lá de transporte alternativo, né? Que tá até uma briga, não sei se isso já se regularizou, enfim. Como é que você vê o transporte de Cubatão? Olha, transporte de Cubatão, primeiro eu quero tratar essa parte dos concessionários. Sim. Dizer que eles já entregaram muito à cidade, né? No período até de caos, que teve problemas com o transporte público da cidade, e não podem ser desprezados, né? Nós vamos procurar uma saída jurídica e administrativa, porque é evidente, há como encontrar essa saída para que eles continuem prestando serviço. Em relação ao transporte público da cidade de Cubatão, nós temos muitas deficiências, principalmente em relação, não adianta você ter ônibus bonitinho, com Wi-Fi, ar-condicionado, só que se você ficar muito tempo no ponto esperando o ônibus. Exatamente. E hoje o problema de Cubatão é essa espera, né? E também nós temos um outro problema, porque não é só transporte público, é mobilidade, né? A cidade de Cubatão tem alguns bairros que precisam ser melhor interligados com a cidade. Eu posso citar o exemplo do Bolsões. Os Bolsões são bairros onde moram mais de 20 mil pessoas, né? E esses bairros eles só conseguem acessar a cidade pela interligação entre o sistema Anchieta e imigrantes. E em dias de movimento, de super safra, eles ficam ilhados, eles não conseguem, por exemplo, ir até o hospital, né? Então, o nosso programa, nós vamos fazer essa interligação. É lógico que nós não temos esse projeto pronto, mas no primeiro ano já vamos encaminhar isso para a Secretaria de Obras e Infraestrutura, para estarmos providenciando a melhor forma de interligar os bairros do Bolsão à cidade. Tem jeito sim, ou pode ser pelo Parque São Luís, ou pode ser acessando a Marginal Direita. E um outro detalhe, aproveitando o tempo, que os bairros cota, eles não têm como sair de não utilizar o sistema Anchieta imigrante. Mas as vias que são da Ecovia, de serviços, que fazem essa interligação, verdade. Elas estão totalmente destruídas, às escuras e mal sinalizadas. E nós vamos atuar junto, ou vai ser a prefeitura, ou vai ser a própria Ecovias, de forma política nós vamos resolver o problema desses moradores, porque eles precisam acessar as suas casas através dessas estradas de serviço. Só que elas não têm condição nenhuma, é inseguro, é escuro, é mal sinalizado, e também nós vamos atuar nisso. E
por finalizar, infelizmente, nós tivemos a notícia semana passada que a MTU vai ser extinta, né? É verdade. Pô, uma das nossas brigas é impossível, com a malha ferroviária que Cubatão já tem, facilmente de interligar o Valongo com a 9 de abril, exatamente, né? É impossível que a chegada do VLT esteja na 8ª etapa desse projeto, né? É um grande absurdo, e aí a gente vai fazer todo um esforço político necessário para que o VLT possa chegar em Cubatão, e com isso também vai facilitar a vida do cubatense, principalmente nas entre-safras, no período de maior demanda, né? E a interlocução dos governos é tão ruim, porque essa alta obra que foi feita na entrada de Santos, o bairro ali do Jardim São Manuel, exatamente, o pessoal de São Manuel consumia muito no Casqueiro. Você sabia disso? As feiras, o mercado, tudo era perto, porque tinha a marginal, que era perigosa e tudo mais. Mas eles não fizeram nenhum acesso para o pessoal de São Manuel chegar, o cara tem que vir quase à entrada de Santos, para depois. E isso falta, diz que o governo PSDB, eles se falam, né, se comunicam, o Ademário perdeu uma oportunidade, porque o que acontece agora, ele vai perder esse nicho, e os comerciantes do Casqueiro, eu tive nessa semana, mandar um abraço para eles, estão preocupados com isso, porque já sentiram falta dessas pessoas na feira, nos mercados, né? Perfeito. Olha, você surpreendeu aí com esse conhecimento de transporte aí, dessas alternativas. Sim. Cultura. Cubatão é uma referência na cultura da Baixada, sempre foi. Conheço muita gente, artistas. No entanto, os artistas lá estão reclamando muito, né? Da falta de apoio, enfim. A classe cultural, Cubatão é fantástica. O que você pensa na área de cultura de Cubatão? Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para os profissionais da cultura, né? Porque enquanto a gente se interte, eles estão trabalhando. Exatamente. E as pessoas não têm essa noção. O artista é um trabalhador. Exatamente. E ele precisa ser reconhecido. E nós sabemos o quanto que a cultura ela precisa de apoio, né? Ou patrocínios, tanto da iniciativa privada, mas Cubatão sempre foi uma tradição, um berço cultural. A cultura de Cubatão ela é um cartão postal da cidade, a nível nacional e até internacional. Exatamente. E eu quero falar para o pessoal da cultura que na nossa gestão, não nesse orçamento, porque já foi votado, mas no próximo nós vamos ampliar de 0,6% para 1,5%. Opa! A verba voltada para as partes culturais. E nós vamos encontrar, porque diz que tem uma decisão judicial que a forma que eram fomentados esses projetos não estava adequada. Ora, mas existem formas, existem cidades, referências na área cultural, podemos citar Joinville, própria Curitiba, existem paradigmas, basta vontade política de se encontrar a maneira certa para a gente poder fazer com que esses recursos cheguem aos trabalhadores da arte. E eu posso afirmar aqui para vocês que, novamente, a arte de Cubatão vai ser o nosso cartão postal, como sempre foi, e terá o devido valor na nossa gestão. Ok. Habitação, né? Você falou Barros Cota, tudo bem. A cidade, não é só Cubatão, mas toda a cidade tem um déficit muito grande de habitação. Sim. Você tem alguma proposta para essa área? Olha, Atom, eu não quero nem ser repetitivo, mas infelizmente algumas coisas o Dória complicou a vida de qualquer gestor aqui da cidade, principalmente em relação à CDHU. Né? Cubatão, os grandes projetos que teve foi via CDHU, apesar e eu quero me solidarizar com o pessoal que mora nos Bolsões, e inclusive também no Rubens Lara, em outros empreendimentos feitos pela CDHU, sobre os valores, né? Superfaturados, uma prestação alta, mas mesmo assim supria a necessidade. Agora nós estamos sem essa política, nós vamos cobrar o governo estadual de pronto, e eu acho que já estão cobrando, né? Qual que vai ser a alternativa uma vez que ele quer fechar o CDHU? Quem vai fazer essa outra parte? Mas nós temos outros caminhos, o Ministério das Cidades, outros programas federais, e nós vamos estar organizando junto com a comunidade, né? Porque nós não entendemos no esvaziamento do bairro, nós entendemos que os bairros precisam ser mantidos, a Vila Siri, a Vila Esperança, e nós temos que entrar com um projeto onde
100% dos moradores não vão conseguir continuar no bairro, por uma questão física, né? Porque as ocupações são desordenadas. Mas nós vamos ouvir a população para priorizar quem quer ficar e quem não quer ficar, criar bolsões também alternativos, mas não nós vamos destruir os bairros vão ser mantidos e entrar com um forte projeto de saneamento básico também, para que a gente possa dar moradia digna para essa população. Só que o importante é dizer que vai ser um projeto que terá um start e uma continuidade, né? Porque o que nós vemos hoje são várias inaugurações de marquetes ou projetos e as coisas acabam não acontecendo. Perfeito. Na área social, a gente sabe que as pessoas menos favorecidas têm problemas sérios de sobreviver, né, nessa fase, né? Não tem nem como fazer um emprego alternativo, né? Como é que você pensa Cubatão nessa área? Olha, na área social, até voltando um pouquinho na pergunta primeira sobre a geração de emprego, exatamente, que o tempo foi um pouco curto e a gente entrou um pouco no macro, porque não dá para a gente falar de uma cidade operária, industrial, sem tocar no assunto do macro, né? Mas Cubatão, ela tem números muito ruins. Para vocês terem uma ideia, mais de 25 mil pessoas hoje estão recebendo o auxílio emergencial. Então, 14 mil desempregados, 25 mil pessoas recebendo o programa assistencial, isso mostra o retrato que está a população de Cubatão. Nós temos que atuar muito forte na interlocução com o polo em relação à responsabilidade social, para justamente dar emprego ao primeiro emprego para o jovem, a contratação das mulheres, porque tem um preconceito. Com isso, nós vamos atuar também nessa interlocução. Muitas chefes de família, né? E olha, tem soldadoras que têm um ponto de solda muito melhor do que o do homem, e os caras alegam olha, desculpa, Raton, que não tem infraestrutura, não tem vestiário para a mulher. Pô, isso é questão de política pública para justamente a gente poder atender essas pessoas terem essa oportunidade. E também nós vamos investir em outros pontos chaves da cidade. Cubatão tem 62% da sua área, a área de preservação, e pertence ao Parque Estadual da Serra do Mar. Isso precisa ser explorado economicamente. O ecoturismo na cidade de Cubatão pode gerar muito emprego e pode fomentar o comércio. E isso não é explorado. Para você ter uma ideia, a estrada velha, né? Ela está com um portão, porque a refinaria meteu um portão lá, porque a interligação entre a área leste e oeste da refinaria está usando passando por cima da estrada. Isso sem negociar deve ter negociado com alguém, mas está errado isso. Aquilo é um equipamento turístico que tem que servir para o cubatense. Outra coisa que a gente vai fazer nós vamos criar um centro histórico-cultural na Vila Light e na Vila Fabril, né? Que existe ali, nós temos que tombar aquilo, e ali nós vamos fazer, a ideia nossa é fazer um museu que conte a superação de Cubatão, né? A história da Vila Paris não pode ser esquecida, senão a juventude pensa que não houve, que foi o conto da carochinha, o incêndio da Vila Socorro, sim. Certo? Nós temos que ter um memorial para isso, nós temos que ter um memorial em homenagem aos trabalhadores migrantes, porque em Cubatão nós temos pernambucano, piauense, baiano, mineiro, é uma cidade brasileira nata, então temos que valorizar o trabalhador e lógico que o Museu da Indústria, que a indústria sim é a grande geradora de recursos para a nossa cidade. E esse equipamento gerará emprego e trará a Cubatão a rota de turismo, porque milhares de carros passam pela nossa cidade e não entram lá para tomar um café sequer. Então, com esses equipamentos, nós vamos estar dando para a nossa cidade, não menosprezando o nosso polo, porque nós vamos ser um prefeito que vamos fazer piquete, não vamos permitir fechamento de uma indústria sequer, mas nós vamos também estar desenvolvendo a nossa área do ecoturismo e aí vai gerar emprego e nós vamos aí mudar essa chave social da nossa cidade com mais emprego. Perfeito. Funcionalismo público, né? Vira e mexe algumas greves lá em Cubatão, você deve ter acompanhado várias, né? Como é que você vai atender o seu funcionário? Olha, você já falou um pouquinho antes, né? A questão da saúde, que eles merecem atenção. O funcionário público da cidade, ele é que serve a população, né? E ele merece seu respeito, merece a sua dignidade.
E, infelizmente, a atual gestão ela tirou isso, né? Inclusive, vários pacotes, várias medidas em nome de uma austeridade fiscal, né, fizeram com que os servidores perdessem vários direitos. O que eu posso afirmar para o servidor público nesse momento é que nós vamos valorizar o servidor público. Nosso gabinete vai estar aberto ao diálogo. Jamais vamos receber servidores com bombas, né? Jamais, um episódio muito triste. Hoje é dia do servidor público, né? E nós precisamos valorizar isso. E no nosso governo, o servidor público será valorizado e nós vamos retomar de forma gradativa as contratações através do concurso público e o servidor vai ter vez. Nós vamos entrar com uma caixa preta, que ninguém gosta de falar, é o plano de cargos e salários, né? Nós vamos discutir isso junto com os servidores e não vai ser de forma sectária. O professor, o cara Nós vamos criar um plano de cargos e salários para atender todo o funcionalismo, né, público, para que a gente tenha, todos sejam felizes em prestar um serviço para a comunidade, né? O servidor público está sob forte ataque agora. Inclusive, queria mandar um recado que nós somos contra a reforma administrativa, porque a reforma administrativa nada mais é do que entregar esse serviço à iniciativa privada. E aí é o pior, porque o servidor público ele não vai poder atender o público, porque se ele fazer uma denúncia, o cara que deu emprego para ele vai demitir o cara. Exatamente. Então nós vamos ter serviços mal prestados e, na verdade, nós vamos ter a corrupção e o cabide de empregos, tanto que a gente reclama, né? Então, para ter serviço de qualidade, nós temos que ter um funcionário público feliz, bem remunerado e prestando um serviço isento, porque as gestões passam, mas o servidor público fica. E esse sim que presta serviço bom para a comunidade de Cubatão e terá o devido valor na nossa gestão. Você falou agora, e a próxima pergunta tem relação também com o emprego, com o servidor público, né? A Guarda Municipal de Cubatão já está com o concurso pronto, parece que... O que está acontecendo? Não tem que chamar, parece que já houve o concurso, já passou alguns servidores, né? Eu acho que não teve o concurso. Não teve, desculpa, não teve o concurso, mas já tem o chefe da guarda e tem o comando da guarda. Já está, por exemplo, pronto para fazer o concurso. Exato. E não foi feito, né? A gente tem uma visão, até pegar nesse tema, da segurança pública, que a segurança pública ela não tem que ser só naquela questão da repressão, sim, certo? Nós temos que ter um posicionamento social e a cidade de Cubatão tem recursos para isso, para estar presente nos bairros mais carentes, com os serviços públicos, contraturno escolar, acesso à cultura, né? Para justamente a gente combate a violência, ela é proporcional à desigualdade social. Exatamente. E Cubatão é uma cidade que tem uma desigualdade social enorme. Então nós vamos atuar com políticas públicas em relação a isso. Segurança pública é um dever do Estado. Mas o município pode sim ajudar em muito com o quê? Com infraestrutura, né? E aí nós vamos entrar com um plano forte de iluminação, porque os pontos vulneráveis são sabidos, e também com a parte do monitoramento, tecnologia, né? E quem vai fazer essa interface e controlar esse monitoramento? Aí sim a nossa guarda, né? Nós vamos criar um centro de monitoramento, com interlocução junto à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e vai dar o suporte, e aí a gente vai com inteligência usar esses recursos, que aí sim a Prefeitura pode usar essa guarda para justamente estar dando esse suporte na inteligência e agir com prevenção para o cubatense ter uma boa segurança na sua cidade. Faltam só duas perguntas, por enquanto tá perfeito, cara. E as questões do comércio? Deve ter alguns planos para o comércio de Cubatão que é fortíssimo, sim, né, cara? O pessoal reclama muito da situação, não só por causa da pandemia, mas o Cubatão vem perdendo ao longo dos anos, né? Esse comércio pujante que sempre teve. Você acha que dá para dar a Prefeitura pode auxiliar os comerciantes? De que forma? Sim. Olha, eu já citei naquela questão da falta de comunicação entre os PSDBistas, né? A tucanada não se falou e hoje o casqueiro vai sofrer. Foram 3 comerciantes visionários que comentaram isso comigo. E eu fiquei atento mesmo, porque ali o São Manuel mora muita gente. Exato. E era mais fácil vir para Cubatão, ali para o Casqueiro, do que ir para Santos. Exatamente. Né? E isso já vai dar um impacto. Né? Eu quero dizer para você, comerciante, que nós vamos sim fomentar o comércio. Como? Um dos principais pontos, eu já falei
na questão anterior, é que Cubatão não vai ser simplesmente uma cidade onde os turistas passam. Nós vamos fomentar, sim, o interesse para que o turismo possa vir. E isso vai fortalecer, principalmente, o comércio da 9 de abril. Porque a 9 de abril, pelos acessos que nós temos pela Miguel Couto, que o portal está horrível, né? Tu passa por lá, é como se tu estivesse passando numa cidade fantasma. E quem passa pela ponte em cima da RPBC, ali em frente à RPBC, ali por cima da 9 de abril, também não tem um portal fomentando a entrada das pessoas para conhecer Cubatão. Então nós vamos agir como promotores da cidade para que Cubatão também possa ser um centro de referência ao viajante. Né? Às vezes as pessoas vêm lá do Pontal do Paranapanema, ou então vêm lá do interior de São Paulo por horas e de repente pode visitar o nosso comércio. Então nós vamos fazer com que Cubatão, dentro desses projetos que a gente quer fazer, é lógico, com parceria, vamos ter que negociar com a EMAI a visita na hidrelétrica, né, que é um ponto-chave. Quem vai para Foz do Iguaçu, visita a Itaipu, né, a binacional. Né? Quem for vir para aqui para o litoral, vai querer conhecer uma das primeiras usinas hidrelétricas do país. Pô. Então nós vamos fomentar tudo isso e o comércio vai ganhar muito com isso. Né? Porque nós vamos gerar emprego, a massa salarial do comércio é cubatense, porque o polo é metropolitano, né? Então essa massa salarial não fica na cidade, mas se nós tivermos um comércio quente, o cara quando sair da fábrica vai passar lá no centro de Cubatão para tomar um café, para fazer uma compra, e se o comércio for bem aquecido, nós temos exemplo. Quanta gente não vai daqui para o Itapema de Santos para fazer compras lá no comércio de Itapema? Exatamente. Né? Cubatão pode também ter esse fomento e nós vamos atuar bastante com isso. A última pergunta para você. Como é que você vai agir com a relação Estado e a União? Né? Com as cobranças que os prefeitos geralmente têm que fazer. O cara vem aqui na região, toma governador, né? Como é aquele pastel no Carioca aqui em Santos, ninguém cobra nada, né? Depois ficam lamentando porque não vem recursos, enfim. O que você vai pretender fazer? Olha, nós vamos atuar como a gente atua no meio sindical, com muita pressão e pressão popular, né? No debate, inclusive, foi engraçado, né? Você vai fechar fábrica, vai bater em empresário, não é assim que funciona, né? A greve é o último recurso que você usa e é legal, né? Inclusive a mobilização popular é um último recurso e nós vamos usar se for necessário. Mas o que eu posso afirmar para você, cubatense, que nós vamos fazer interlocução muito forte com o governo do Estado, com o governo federal. O PSOL tem uma bancada aguerrida, tanto na Elesp, né, como no Congresso Nacional. São os melhores parlamentares estão do nosso lado. E com certeza vão fazer essa interlocução. Ainda mais por Cubatão ser uma cidade industrial. A gente não pode dar as costas. A gente vê nos debates, às vezes, o cara falando, menosprezando o polo. Né? O polo é a maior fonte de arrecadação da cidade. E ele precisa ser defendido. Se a gente não fazer essa interlocução, de repente um produto que é produzido em uma determinada fábrica pode não ter essa barreira, e esse produto entra e essa fábrica fecha. E aí é mais outras centenas de pais de família na rua e a cidade de Cubatão vai colher esse ônus. Então, o que eu quero afirmar é que nós vamos estar, sim, fazendo a interlocução. E aí, de forma bem clara, eu quero deixar claro para o cidadão de Cubatão que nós vamos fazer todo o caminhamento político, né, necessário. Os caminhos vamos trilhar. Só que, se não, nós vamos fazer mobilização, nós vamos chamar a imprensa e nós vamos fazer o que deve ser feito, porque um governo popular como o nosso vai sempre estar com o povo ao lado, reivindicando as melhores condições para a nossa cidade, inclusive o VLT. Né? Como que você pode aceitar passivamente, com toda a infraestrutura, está na 8ª fase? Pô, se vai chegar agora, vamos fazer um monte de coisa aqui, por que não chega do Valongo lá no centro da 9 de abril, interligando a nossa cidade? Isso se faz com pressão política e também com pressão popular. Então nosso governo será pautado dessa forma, com muita pressão política, sobretudo com o apoio dos munícipes. Obrigado pela participação sua, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Atom, e eu queria deixar um recado para você, cubatense, agora, que eu e Hamilton Moreira, nós temos uma visão diferente para a nossa cidade. Eu sou um operário, trabalhador da indústria, o Hamilton Moreira é um professor, um educador. Nós temos uma visão diferenciada, porque nós não somos políticos tradicionais. Nós queremos fazer com que a cidade de Cubatão seja dirigida pela população. Nosso gabinete vai estar aberto, os conselhos vão ser ouvidos e as secretarias terão autonomia. Acredite, o povo pode governar, o nosso número é 50. Obrigado. Até as eleições, eu e também jornalista Jefferson Marques comandaremos as entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir no site do Diário do Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende entrevista. Diário do Litoral, informação é tudo. Tchau.